Bom, entre os golpes também vamos começar a falar aqueles entre os mais comuns, né, que acontecem na internet. Esse acontece bastante e eu fico pé da cara, para usar outro termo, porque é um golpe assim tão bobo. É o falso empréstimo pessoal, né? A pessoa vê lá uma proposta mirabolante lá no empréstimo pessoal e quando ela entra em contato, o que os bandidos virtuais pedem, né, é que a pessoa faça um pequeno depósito. São quantias pequenas, 500, 800 reais. E por que eu fico pé da cara? Porque assim, se eu já estou precisando de dinheiro, já vou procurar um empréstimo. Então por que raios que eu já tenho que dar dinheiro se eu estou precisando de dinheiro? Professor André, essas questões dos falsos empréstimos, até porque hoje tem o saque do FGTS, o saque universal para antecipar, e você não precisa ir mais de forma presencial até o escritório de uma empresa, até uma loja. Você pode fazer isso tudo de forma virtual. Então você não tem mais aquele contato, né, frente a frente com o agente bancário. Nessas questões desses golpes voltados ao empréstimo, quais são as principais orientações que a gente pode dar para que a pessoa não caia? Porque essa aí é a oferta mirabolante, né? Todo santo dia a pessoa está recebendo uma mensagem no celular, em especial as pessoas idosas. Muitas vezes a pessoa fica, tá, mas como é que o pessoal sabe que essa pessoa é aposentada, que o nome dela é assim? De que forma que esses bandidos têm acesso a essas informações tão importantes? Olha, no nosso país existe uma lei chamada Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele é tão lindo de se ler, sabe? Eu costumo brincar, existem tantas utopias lá dentro, e uma delas é a questão da sua integridade, a integridade dos seus dados, a questão até me fugiu a palavra agora, de você ter a sua privacidade garantida. Então, assim, é muito lindo de se ver. Mas, infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, não existe... Assim, eu falo com... Você estará num ambiente privado desde que você esteja em uma sala completamente fechado, sem janelas, sem portas e nenhum dispositivo eletrônico dentro. Aí você tem privacidade. Fora isso, se tiver qualquer dispositivo eletrônico ali dentro... Ah, professor, mas está o celular desligado. Não sabemos que dispositivo que está ativo ali usando a bateria. Pode ser que o microfone esteja ativo, o sistema operacional pode estar parado, mas o microfone está ativo, pode estar captando alguma coisa. Ah, minha TV é uma TV de tubo. Tudo bem, a TV de tubo é tranquilo. Mas a sua TV é uma TV de tela plana... ela já tem, dentro dela, é um mini computador. Todo dispositivo eletrônico é um mini computador. Ele tem processador, ele tem memória, ele tem disco de armazenamento. Então, essa utopia da privacidade, infelizmente, não existe, certo? Então, nesse caso, o que acontece? Os nossos dados estão espalhados. Os nossos dados estão por todos os lugares. Eu contratei um serviço que a Serasa Experian possui, que é um pacote que eles fazem um rastreamento dos seus dados. E eles vão te avisando quando. Só nos últimos 3 anos, eu já tive mais de 20 vazamentos de dados meus na Dark Web, na Deep Web. Então, nome da mãe, data de nascimento, meu CPF, endereço... e daí você diz, tá, mas esses meus dados só estão em plataformas sérias, empresas sérias. Eu não digito meu CPF em qualquer lugar. Eu não entrego o nome da minha mãe em qualquer lugar. Eu só entreguei o nome da minha mãe para órgãos do governo, que o primeiro lugar que vão esses dados é o cartório do registro, onde você é registrado, onde tem a tua... a emissão da tua certidão de nascimento, é o primeiro lugar onde os seus dados são armazenados, é o primeiro momento onde você passa a existir como cidadão, né? Então, e a partir dali só foram lugares do governo e depois ambientes de comércio eletrônico sérios. Então, como é que meus dados vazaram, certo? Ou como é que eu tive dados clonados, ou como é que do nada uma empresa de cartão de crédito me manda um cartão de crédito novo, sendo que o meu está funcionando. Então, e bloquearam o meu cartão do nada e me mandaram um cartão novo e não me falaram nada. Então, isso tudo são pequenos indícios de problemas que acontecem em muitas empresas. Para não se responsabilizar, não falo.
Mas a questão é o seguinte, esse pequeno preâmbulo, era só para dizer, os nossos dados estão por aí. Infelizmente, perdeu-se o controle. Ah, professor, você é um anarquista, você tá espalhando a teoria do caos. Não, estou sendo realista, certo? É isso, infelizmente, nós não temos, a empresa, ela tenta fazer o máximo possível para garantir, as empresas sérias, para garantir que nossos dados estejam contidos no ambiente mais seguro possível. Porém, o bandido está sempre um passo à frente. Na área de segurança, você tenta imaginar, mas você não tem a mesma mente do bandido. Por isso que tem empresas que contratam hackers, para que esses hackers pensem como ladrões e façam testes nas suas empresas para verificar onde existem brechas. Porque ele pensa como bandido. A pessoa de segurança, ela vai pensar para se defender. Ela não pensa o que o bandido pode fazer para invadir. Então, nesse caso, o que acontece? Os dados estão por ali. Infelizmente, essas pessoas... Por exemplo, quantas ligações você recebe por dia com o teu nome, falando os teus dados de empresas que você nunca entrou em contato? Sabe? Então, há uma cooperação velada de dados por aí. Então, o que acontece? Essas pessoas... aquela famosa história, seja prudente, certo? Como é que é? Se a graça é muito grande, desconfie do santo, porque existe alguma coisa de errada. Nós deixamos de ouvir o nosso sexto sentido. As pessoas pararam de entender quando alguma coisa mostra-se que é muito descarado, é absurdo, assim, tipo, tá ali na cara deles, mas o desespero. Então, os bandidos usam uma técnica chamada engenharia social. Na verdade, a engenharia social são várias técnicas. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão utilizar de momentos de fragilidade. Eles já têm informações de que a pessoa está em situação crítica. A questão financeira, ela traz uma criticidade na vida da pessoa, que a pessoa tem, ela fica abalada psicologicamente. Por quê? Porque existe um desamparo. A pessoa está desamparada. Então ela quer o quê? Ela quer aquela segurança novamente. Ela precisa de segurança. A parte financeira, ela causa um abalo psicológico muito grande. Então a pessoa, ela acredita aquilo ali que é um milagre que aconteceu na vida dela. Meu Deus, você ouviu minhas preces e apareceu alguém que quer me ajudar. Na verdade, não. Essas pessoas querem usar esse seu momento frágil para apropriar-se do pouquíssimo que você ainda tem, daquela pouca segurança que você ainda tem. E por mais que existam plataformas, nós estamos vivendo um momento de emburrecimento digital, por incrível que pareça. Eu falo isso com propriedade. Por quê? Porque, veja o seguinte, eu falo a minha geração, até a geração talvez do Juliano, eu não sei o Gabriel, que idade que o Gabriel tem. O Thiago acho que o Thiago e o Juliano devem ter idades próximas. Mas, não, então desculpem, muito bem. O Lucas é muito jovem ainda. Mas veja o seguinte, a minha geração, ela passou por um período onde nós tivemos que aprender sobre tecnologia na paulada. Aí vem os nossos filhos, que a tecnologia está no dia a dia deles. E os nossos pais que querem ser inseridos nesse universo. Então nós estamos nesse meio. Porém, é o seguinte, nós aprendemos apanhando, o computador apareceu dentro de casa e você teve que se virar para aprender porque o mercado de trabalho precisava. Os jovens de hoje, infelizmente, eles limitam-se ao uso de redes sociais. Só. E pouca paciência para ajudar os pais. Então, quando um pai ou uma mãe vai pedir uma ajuda, olha, eu fiquei sabendo que existe isso para poder sacar meu fundo de garantia. Como é que eu faço? Ah, pai, se vire, dá teus pulos. Normalmente é isso que acontece. Aí o pai e a mãe ficam naquela, tá, eu vou procurar, mas se ele já não tem muita afinidade com a tecnologia, ele não vai procurar, ele vai pelo meio tradicional, que é o meio mais seguro normalmente. Ele vai até o banco, fica esperando na fila, pega a senha, vai lá no caixa do FGTS e solicita o saque dele. A plataforma é maravilhosa. É muito prático, você não precisa passar por tudo isso. Porém, o medo e a falta de atenção para compreender, muitas vezes, o uso disso atrapalha. Então, esse emburrecimento digital que nós estamos vivendo, essa falta de interesse pelas plataformas,
que não sejam mídias sociais, que não sejam focadas para o social, está atrapalhando muito a juventude futura e os que hoje podem ser muito beneficiados, né? Então, por mais que elas existam, elas não estão sendo utilizadas da maneira como deveriam. Então, os bandidos ainda eles têm uma possibilidade muito grande de espaço para chegar até as pessoas ainda, né? Então, infelizmente é isso. Por mais que existam as plataformas, as pessoas, os mais antigos, acreditam ainda no banco. E por isso que o banco tradicional existe, certo? Porém, esse cliente, a idade desse cliente está chegando, esse cliente vai morrer. Mas daí como é que vão ser as futuras gerações? Elas vão se preparar para usar essas plataformas de fato? A maioria não sabe o que é um FGTS, na verdade. Mas esse é o grande problema. Então é porque ainda tem espaço para o bandido, né? Por quê? Porque essas pessoas são desguarnecidas. Normalmente eles vão em pessoas de idade, que estão com dificuldade, ou ela ou a família. Eles já sabem, eles descobrem e vão atrás dessas pessoas. Bom, doutor Lucas, se a gente tem nossos dados assim tão expostos na internet e baseando-se, para falar o professor André, que as pessoas idosas acabam sendo as principais vítimas, tanto pela falta de conhecimento, muitas vezes, na questão digital, mas pela facilidade ela conseguir um empréstimo, por exemplo. E a gente tem muitos aposentados que, se você for pegar o extrato dele, ela vai ver o desconto de 30, 40 reais, são valores relativamente baixos, mas foi feito um empréstimo no nome daquele aposentado que não foi ele que assinou, e geralmente os saques de empréstimos ali, mesmo que a pessoa receba um salário mínimo, hoje eu acho que o teto é que a pessoa pode pegar até 17, 18 mil reais. Imagina se de cada aposentado eles conseguirem fazer, vamos jogar abaixo, que cada golpista pegue 10 mil de cada aposentado, imagina quanto que ele consegue fazer no mês. Para o aposentado, doutor, o que ele pode fazer se ele tiver, nesse caso aí, um empréstimo indevido no seu nome? O filho ou o neto foi lá e viu no extrato, opa, vou ter aqui 40 reais sendo descontado, e vai ver, é um empréstimo que aquele idoso não fez. E agora, o que fazer? Tá, eu queria fazer um gancho com a fala do professor André em relação ao Marco Civil da Internet e em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi aprovada no Brasil em 2018 e as empresas desde então têm um prazo para se regularizar que acabou no passado, nesse prazo, mas as empresas ainda estão se regulando em relação a essa lei. Tanto que no Brasil hoje apenas 20% das empresas estão adequadas, isso contando também governo federal, estadual e municipal. Então, vamos imaginar o seguinte, tem algum servidor público que trabalha no INSS e ele usa o computador dele de casa para trabalhar no INSS. Ele leva o computador dele, porque o computador dele é melhor, não tem investimento na infraestrutura do trabalho, e ele leva o computador dele. No computador dele, ele usa para trabalho, para lazer, para séries, enfim. Em algum momento ele pegou um vírus no computador. Tem algum dispositivo, algum terceiro acessando o computador dele de maneira remota, sem ele nem saber. Então ele está no trabalho dele, ele acessa as planilhas do INSS, ele acessa os dados dos pensionistas, dados de familiares dos pensionistas, enfim, todas as informações que o INSS tem, ele acessa no computador dele. E da mesma maneira, esse terceiro, mal intencionado, está lá fora acessando todas essas informações. Então aí também entra um pouco às vezes pode ser por má fé, pode ocorrer um vazamento de dados que a pessoa acaba vazando, mas falta, como o professor disse, de certa forma, uma consciência digital, uma educação digital para ele saber que, meu dispositivo está acessando informações sigilosas. O que eu preciso ter? Preciso ter um antivírus melhor, preciso ter uma verificação mais pontual em relação aos dados que entram no meu computador para não ocorrer esse vazamento. Mas beleza, os dados vazaram, o terceiro foi lá e fez um empréstimo consignado no nome do idoso. O que ele precisa fazer? Ele precisa procurar uma cópia do contrato de empréstimo, porque a instituição financeira precisa manter cópia da documentação que gerou esse consignado. Ah, mas eu não assinei nada. Assim, em termos legais, melhor ainda para a vítima, porque aí vai ocorrer toda uma investigação do como que aconteceu essa falsificação da assinatura ou qual foi o meio que foi utilizado para fraudar esse documento. Com esse documento, ele pode procurar algum especialista da área, seja um advogado especialista em direito digital ou direito bancário também, e fazer a verificação. Opa, o que está aqui? Ah, aqui a gente tem um contrato, essa cláusula abusiva não podia estar aqui, esse desconto não poderia acontecer dessa forma, você não concordou com esse contrato. E aí, via de regra, a gente sempre tenta buscar uma resolução extrajudicial, amigável, procurar o banco, conversar com o banco, mas imagine, com o volume de clientes que um banco tem, ele não dá muita atenção, ainda mais, né, uma pessoa que falta às vezes instrução, falta conhecimento em relação aos seus direitos. Então a gente já recomenda, procura um advogado e já procura o meio judicial para requerer o cancelamento desse contrato. Não à toa existem
inúmeros julgados, jurisprudência muito pacificada tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, justamente no sentido de que esses contratos, muitas vezes abusivos, são feitos de maneira fraudulenta. Não é pego consentimento da maneira correta, a pessoa não sabe que está contratando aquilo. Às vezes ele fala, não, eu preciso fazer uma atualização no teu cadastro, assina aqui, a pessoa está assinando, está vendo no consignado. Ah, mas foi um terceiro de maneira remota que acessou. Aí a gente pega também o gancho do Marco Civil da Internet. As aplicações, seja elas redes sociais, mas principalmente os bancos, eles precisam ter registro dos acessos. Então, toda vez que você abre o aplicativo do banco para verificar saldo, para fazer uma transferência, fazer um Pix, receber dinheiro, o banco ele registra um log dizendo, na data de tal, o professor André entrou no aplicativo do banco e fez isso. E ele vai registrando, toda vez que você utiliza. Ah, um terceiro acessou a conta do banco e fez a cópia. O que eu faço? O banco tem o registro desse IP, que é o protocolo da internet, que é um número identificador, e muitas vezes agora com a evolução tecnológica eles também acabam coletando a porta lógica de acesso que acaba identificando o dispositivo que a pessoa utilizou. Então, um terceiro acessou o celular, copiou ali, deu um jeito de entrar na conta, fez um empréstimo consignado, sumiu com o dinheiro. O banco, se houve uma vulnerabilidade de segurança, ele vai ser responsabilizado por esse dinheiro que foi feito o empréstimo. Ah, não houve algum tipo de problema em relação ao banco, foi em relação a mesmo um terceiro que clonou a conta da pessoa. Enfim, o banco ele tem que se certificar, principalmente no meio remoto, que você é você que está acessando a tua conta. Então, é impossível eu acessar hoje a conta do professor André e fazer um empréstimo sem algum meio de autenticação que eu sou o professor André. Impossível. Então, seja por biometria, fazer o reconhecimento facial. Então, justamente os bancos, vendo que isso está sendo uma crescente, já estão criando mecanismos de defesa. De qualquer jeito, um terceiro acessou minha conta, fez o empréstimo. Procura um advogado de confiança para verificar o contrato, ver como estão essas cláusulas, ver como estão ocorrendo esses descontos, para mover uma ação competente para ser ressarcido esse valor. E, eventualmente, até a configuração do dano moral, porque essas situações já pegam pessoas que estão em vulnerabilidade e alguns bancos também não são tão corretos assim no meio de fazer esses contratos.